Eu quero trazer um outro assunto para vocês, porque numa reunião de líderes hoje, pessoal, os senadores entraram em um consenso para colocar em votação até o fim deste ano a proposta de emenda constitucional que estipula o fim da reeleição e o mandato de 5 anos para presidente, governadores e prefeitos. Na semana passada, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já tinha sinalizado essa intenção de discutir o assunto durante um evento que ele participou lá no Rio de Janeiro. E ele se posicionou contrário à reeleição, defendeu o aumento do tempo de mandato e também uma concomitância de eleições estaduais, nacionais com as municipais. Afirmou que o Senado estava muito ávido para debater esse tema. Vocês acham que existe uma força do Congresso nesse momento para conseguir fazer passar uma proposta que acabe com a reeleição? Porque quem propôs a reeleição, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de 20 anos ele mesmo acabou analisando aquilo que foi, essa decisão que foi tomada lá atrás, e ele disse que foi um dos piores erros cometidos ali, porque você entra no poder já pensando nos 8 anos que você quer permanecer e não nesses 4 que você tem de trabalhar bastante. Vocês entendem que haja força hoje para conseguir conduzir essa proposta, Gani? Então, é um assunto muito difícil porque há argumentos dos dois lados. Por um lado, a reeleição ela fomenta o populismo, principalmente no ano eleitoral. Isso a gente viu em todos os governos e, de fato, Fernando Henrique ele tem razão quando ele diz que o governante já está pensando na reeleição. Agora, por outro lado, acredito que quem esteja fazendo um bom trabalho também deva continuar. Até porque um grande problema deste país, Evandro, é que falta um projeto de longo prazo. Então, veja, teve um projeto que eu coloco no mesmo saco econômico aí, que é Temer-Bolsonaro, certo? Então, basicamente um projeto mais liberal. E, de repente, do jogo, o governo do PT ganha a eleição. E aí a gente dá um cavalo de pau e volta para as medidas desenvolvimentistas. Com mais Estado, protagonismo do Estado. Aí, de repente, volta o liberal. E a gente não sai disso, não há um projeto de país. Então, acho que com o fim da reeleição, isso seria ainda mais prejudicado. E você, Piperno, como é que analisa a possibilidade de não se ter mais reeleição no Brasil e com mandatos para todos de 5 anos? Bom, mais uma péssima ideia desse péssimo Congresso. Por quê? Vamos lá. Primeiro, aqui no Brasil parece que estabilidade de regras é um negócio, é uma utopia, né? Então eu sempre comparo... Em todos os poderes, né? Todos. Sempre comparo, por exemplo, com os Estados Unidos, que a última vez em que eles discutiram isso foi em 1951, aprovando uma mudança de data para a posse do presidente seguinte, que foi o presidente Eisenhower, que aí então a posse muda de março para 20 de janeiro ou 21, caso caia num domingo. Então, agora já são 70 anos que não se muda mais nisso. No Brasil, até na ditadura militar, mudava toda hora o tamanho de mandatos. O Geisel um tamanho, o Figueiredo outro, pô, veio o Collor, aí o Fernando Henrique é outro, aí tem, sei lá, eleição, aí que é 5 anos. Então, assim, muda toda hora ao sabor do humor de quem está lá. Então, veja, é normal alternância de poder. Então, você vai ter um governo de viés mais à direita, outro mais à esquerda, isso é comum em qualquer lugar do mundo, né? A França tem isso toda hora, a Espanha está votando agora, que é parlamentarista, os Estados Unidos tem 2, isso é comum. Alguns países têm um só, o México, enfim, o Chile, mas pode voltar, tem país que não pode. Cada país escolhe o seu modelo, mas o importante é que as regras sejam preservadas, para que elas, possam se solidificar. Aqui não, esse negócio não está dando certo. Quando alguém fala, e aí eu discordo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, olha, puxa vida, eu me arrependo, isso não deu certo, isso é pior. Isso é uma confissão do nosso mau caráter e da nossa incompetência. Porque quando alguém diz, olha, esse modelo não deu certo porque o outro já toma posse pensando em se reeleger, é porque o nosso caráter é precário. Então, como é que agora, então, nós vamos arbitrar toda hora mudança de regras em função do mau caráter político? Olha o que traz o presidente do Senado sobre essa proposta. Eu indago o Instituto de Reeleição no Poder Executivo. Fez bem ao Brasil?
a minha percepção é de que não foi bom para o país. Quando se coloca no colégio de líderes, todos tendem a acreditar que o fim da reeleição seja bom para o Brasil. Fecha aspas. Fala, Dávila, por que você estava discordando do Piperno aqui? Não tem nada a ver com mau caráter. Pelo amor de Deus, é uma regra constitucional. Ele está reconhecendo que não foi bom, mas isso não tem nada a ver com caráter. Não foi bom porque... Não tem nada a ver com caráter. Não tem nada a ver com caráter. Quando ele fala, olha, o cara já entra pensando no próximo, isso não é uma questão... Não, é exatamente isso. Vamos explicar aqui para a nossa audiência duas coisas. Primeira coisa, um país que tem reeleição significa que o mandato de presidente é de 8 anos e no meio tem um plebiscito para decidir se ele continua no poder. É isso que é uma reeleição. É você ter um plebiscito no meio do mandato de 8 anos para se ele continua ou não no cargo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nas ciências políticas não tem nenhuma correlação entre bom ou mau governo com reeleição ou não. Não tem nenhuma correlação. Aliás, a realidade mostra uma coisa muito clara. 4 anos de mandato é muito pouco para um bom presidente e é um mandato longuíssimo para um péssimo presidente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Constituição brasileira, essa que nós estamos comemorando hoje, 35 anos, o acerto feito na reta final era mandato de 5 anos para acomodar lá o tal presidente Sarney na época, sem reeleição. Foi esse o acordo chegar na Constituição de 1978. O que essa emenda propõe é que nós voltemos ao projeto original. 5 anos de mandato sem reeleição. Agora, gente, não tem nenhuma correlação entre bom ou mau governo ter reeleição ou não. O único sistema que te dá esse poder ao eleitor é o parlamentarismo. Por que o parlamentarismo? Porque no parlamentarismo, o bom governo fica e pode ser reeleito quantas vezes quiser, se o povo achar que ele é bom governo. Então, na Alemanha, agora nós tínhamos a Angela Merkel ficou 16 anos no poder, a Thatcher ficou 12 anos no poder, o Tony Blair ficou 10 anos no poder. Não tem problema. Quando o governo é ruim, ele cai rapidamente sem trauma. Essa é a grande vantagem do sistema parlamentarista. Agora, no presidencialismo, não tem outra saída. É mandato fixo e para remover o presidente é o trauma do impeachment que a gente já passou aqui no país. Fala, Sagré. A modificação foi meio uma maré na América Latina, porque mudou com Fernando Henrique Cardoso, em 1990 e pouco. A mesma coisa que aconteceu na Argentina. Também era de um mandato só, o próprio Alfonsín, e aí entra o Menem e faz a reeleição também. Então é uma espécie de maré na América Latina em que ficaram Brasil, Argentina com a possibilidade de reeleição, Chile com uma alternância impressionante de direita e esquerda com mandato único, Uruguai, mesma coisa, e o México também, para citar alguns exemplos. Mas é interessante o que acontece no El Salvador, que é um presidente, Bukele, que está fazendo um trabalho muito bom em termos de segurança. Acabou mas com a Suprema Corte, mas ok. Não, mas olha só, aí que vem. Aí esse é o perigo, aí queria chegar. É um governo de esquerda, o Bukele... Não, governo é de esquerda. Opa, o governo é de esquerda. direita. Não, imagina, busca aí você vai ver. Busca um governo, pode buscar. Inclusive incensado por toda a direita. Pode buscar, é de esquerda. Não, mas mesmo assim, não tem problema, a gente acabou. busca aí, eles vão tirar as suas próprias conclusões. Mas não estou falando sobre a ideologia, e sim sobre um ponto interessante. A Constituição de El Salvador não permite a reeleição. O que fez o presidente? Ele se demite 6 meses antes, não cumpriu o mandato e automaticamente, por uma brecha, estaria disposto para concorrer de novo. E aí que está o perigo. Quando você tem um mandato de 5 anos, eu defendo o mandato único porque a pessoa tem esse tiro. Tem que aproveitar, tem que fazer, mostrar para que está e vai. E aí, quando vem uma política de Estado boa, o próprio vice-presidente pode ser o candidato para uma continuidade dessa ideologia. Mas quando você tem 2 mandatos, é muito claro. Todas as questões impopulares não são feitas no primeiro mandato, aguardando a reeleição. E aí, como perdemos 4 anos, depois a gente faz e não dá tempo suficiente para corrigir o erro anterior. Então, são 2 discussões, tem muito debate pela frente, mas era só para explicar à nossa audiência por que Argentina e Brasil encaminharam no mesmo momento essa questão da reeleição. Fala, Gani. Você sabe quando o Piperno falava, eu prestava muita atenção no argumento dele, e ele disse, abre aspas, que ele gosta da estabilidade de regras. Aliás, um argumento conservador, mostrando esse teu lado conservador enrustido. Não, mas o que eu queria dizer, Piperno, que quando nós aqui criticamos as interferências
presidências do Supremo e essas mudanças do Supremo, mesmo entendimento e depois muda o entendimento, 3, 4 anos depois, foi assim com a prisão após a segunda instância, foi assim com o marco temporal, foi assim com o imposto sindical, etc. Nós estamos preservando e defendendo a estabilidade de regras. Então eu pergunto para você, você que defende também a estabilidade de regras, não seria um contrassenso em relação ao Supremo? Interrogação. Eu vou, inclusive, concordar com uma parte do que o Dávila disse, porque, de fato, 8 anos é muito ruim para um governo ruim. Agora, enfim, é muito tempo para um governo ruim. Agora, quando um país ele chega à conclusão de que ele não é capaz de manter a reeleição, é porque ele está fazendo uma confissão de incapacidade. Ou seja, olha, aqui a nossa elite política não serve. E tem mais uma outra coisa. Já que o Supremo quer cortar, né, dizimar aí os mandatos, por exemplo, dos ministros, enfim, o Congresso. Ele quer encurtar os mandatos dos ministros do Supremo e do presidente da República. Que tal também diminuir esse eterno mandato de 8 anos que os beneficia? Piperno, mas a minha pergunta é outra. Você que defende a estabilidade de regras, você não acha que o Supremo está gerando uma instabilidade institucional com mudanças o tempo inteiro em relação à Constituição de temas que às vezes nem estão previstos na Constituição? Eu acho que o Supremo, ele julga o que chega lá para ele julgar. Essa é, inclusive, uma das funções dele. O quiabo, Piperno, o quiabo. Ele escapou da questão. Porque era clara, a pergunta de Alan Gani é muito clara. É assim ou não? Eu vou responder pelo que disse o ministro Barroso outro dia, no dia da posse. Ele falou o seguinte: o Supremo não pode deixar de julgar. Ele falou isso. Pode, ele não quer, agora, mas ele pode. Deixa eu só trazer uma questão aqui, porque vocês estavam discutindo aí o governo de El Salvador, e agora, 5h24 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Mas só para arrematar esse assunto, o governo de El Salvador é do Partido Novas Ideias, é um partido de direita, não é, Segrete? Não, mas ele tem... Não, vamos lá. Direitíssimo. Não é direitíssima, não. Partido populista de direita, não é? Não é de direita. Não, é direitíssimo. Inclusive, ele é invejado aí por políticas de segurança, faz um julgamento em massa. Agora, tem um outro ponto nessa proposta que eu acho muito ruim, que é a história da unificação de todas as eleições. Isso é péssimo, porque já é ruim. Eu vou explicar uma coisa aqui. O que acontece? Que é fazer as estaduais, municipais e federais todas de uma vez só. É péssimo isso, por uma razão. É justamente o oposto. Para você dar a importância à eleição municipal esse ano, tá todo mundo, em 24, vai estar todo mundo olhando só para o prefeito e para o vereador. É importante. Se colocar todo mundo no listão, sabe o que acontece? É que nem você, quando vota na eleição para deputado, você liga para o teu amigo e fala assim: pô, me dá o nome de um deputado estadual, é o último da tua lista. Você não está nem aí, você está pensando em voto no governador, no presidente da República, talvez uma preocupação com o voto majoritário do Senado, mas o resto, você liga para o teu amigo e fala assim: me dá o nome aí de um estadual, de um federal, porque eu nem sei quem eu quero votar. Então, eu acho o oposto, que como o Congresso Nacional tem um papel importante, deve descasar a eleição do Congresso com o presidente da República, governador, e deve descasar a eleição municipal. É importante para o eleitor se preocupar com aquele assunto e para fazer uma escolha mais criteriosa. Porque senão, cada vez mais, os últimos nomes da lista lá, você é o que menos vai dar importância. E isso é muito ruim para a democracia representativa.